Maranata, desbravadores! Vamos para mais uma leitura do nosso ano bíblico juvenil. É a leitura da Bíblia para o nosso crescimento espiritual, para tirarmos lições importantes desses personagens bíblicos. E hoje a leitura é do dia 2 de julho, Esther, capítulo 7 e capítulo 8. Esther denuncia Amã. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: "Qual é o teu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado." Então a rainha Esther disse: "Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas." Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: "Quem é este cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem?" Esther respondeu: "O adversário e inimigo é este malvado Amã." Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: "Será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio?" Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Harbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: "Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Que ele seja enforcado nela." E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: "Se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parece justo aos olhos do rei e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela?" Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: "Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca porque tinha planejado matar os judeus.
E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com seu anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em jinetes, criados na coutelaria do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens num mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, partiram incontinentes, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e o manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles, desbravadores, juvenis e adolescentes. Que reviravolta, não é? Você já experimentou também uma reviravolta na sua vida? Quando certas situações ruins se transformam em situações totalmente favoráveis. Esther, Mordecai e os judeus, na época do rei Assuero, experimentaram essa reviravolta. Sabe por quê? Porque eles buscaram a Deus, pediram ajuda. Você também pode experimentar uma reviravolta na sua vida. Busque a ajuda de Deus e depois cumpra fielmente a parte que lhe corresponde. Bom dia!